Você já parou para perceber hoje que hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não conseguem nem interpretar aquilo que a gente diz, aquilo que lê, aquilo que ela está escutando em si? Não estou generalizando todo mundo, mas a maioria, a maioria. E vou usar um exemplo como o Brasil em si mesmo. Vejam só o Brasil em si, como a dificuldade em si das pessoas interpretarem é muito grande. E isso atrapalha elas a crescerem, a entender aquilo que a outra pessoa em si está dizendo. E isso já começa desde os primórdios da escola em si. Os primórdios que eu falo é em questão brasileira. Nosso país em si, nosso governo em si, ele quer que as pessoas sejam desse jeito mesmo. Que elas não venham saber interpretar. Para que quando eles falarem lá no alto, nos seus debates e coisas do tipo, aqueles que têm uma mente boa, mas usa ela para o mal, eles vão falar e as pessoas vão interpretar da forma com que elas foram ensinadas a serem interpretadas. Por isso que a gente tem um governo que temos hoje. Ele sabe, ele é inteligente, ele sabe como falar, ele sabe o que as pessoas, a maioria, querem escutarem. Sabe muito bem, e joga aquilo lá nos seus discursos. Logo em seguida, as pessoas vão e votam errado. E isso eu não estou falando de política, eu dou um exemplo, entendeu? Do que o governo começou a fazer. Fez tudo o que fez, as pessoas cresceram e as pessoas agora, a maioria, não consegue interpretar. E, e o governo em si, não o governo todo, o governo em si. E aquela pessoa que entrou, ela conseguiu. Ela sabe como falar para as pessoas acreditarem e, assim, ganhar benefícios em cima disso. Então, para você ver hoje, isso é um exemplo, galera. Eu não estou falando de governo, não estou falando de nada, não estou dando um exemplo, que é a realidade. Porque eu tenho que falar isso porque tem pessoas que não vão entender, não vão conseguir interpretar. Pois é, você vê que é uma coisa tão simples de interpretar. Mas isso veio de onde? Do começo da escola, desde pequeno. Quando você entra na mente de criança, adolescente, depois a pessoa fica adulta e continua com aquela mentalidade sem buscar o conhecimento por conta própria, foi doutrinada e vai continuar sendo doutrinada se ela não buscar algo diferente. E aí, como a pessoa não busca algo diferente, ela vai continuar sendo escrava. Escrava do governo, escrava de pessoas que têm um entendimento e agem com maldade. Tá entendendo? É muita coisa que a gente precisa fazer para que a gente venha ser liberto dessas mentalidades que foram colocadas na gente sem que a gente permitisse, desde o começo da escola. Então, por isso, eu coloco você, te desafio a você a buscar conhecimento por conta própria. Quanto mais você buscar conhecimento por conta própria, melhor será para você. Você vai começar a entender e a interpretar. Você vai interpretar que o nosso país em si, as pessoas conseguem, não todos, né, galera? Não estou generalizando, mas as pessoas em si, não todas, elas conseguem juntar palavras. Ou seja, ali está escrito B-O-L-A. Ela consegue ler que aquilo ali é B-O-L-A, bola. Isso é um exemplo simples para você entender. Não estou falando que ela não sabe que ele está escrito uma bola, mas é B-O-L-A. B-O significa bó, L-A, lá. Bola. Ela consegue fazer isso, juntar palavras, mas interpretar que aquilo significa uma bola, significa uma coisa redonda, ela não consegue, porque ela não foi ensinada a interpretar. Entendeu? Porque o que vale mesmo é você interpretar aquilo que você está vendo, aquilo que você está lendo. Porque senão não adianta nada você só juntar palavras e não saber o que está escrito naquilo ali de fato. O que aquilo ali quer passar para a pessoa de fato. Você está entendendo a importância da interpretação? Então por isso você tem que buscar conhecimento para você entender e interpretar aquilo que você lê, aquilo que você escuta. Tá entendendo? Que isso faz uma total diferença em nossas vidas. A pessoa que estuda, que busca, que interpreta, que sabe interpretar, é muito mais fácil ela saber se a pessoa está vindo pro lado ruim ou pro lado bom, pro lado dela. Porque ela vai interpretar a situação, ela vai interpretar o que está sendo feito, o que está sendo dito, o que está sendo falado. Manda muito para você destravar a sua mente
da doutrinação que foi colocada a você, de acordo com quando você foi crescendo. Você tá entendendo? Então pega essa visão, eu te desafio, coloco você com esse desafio de estudar mais, de buscar mais conhecimento, de não só falar aquilo que as outras pessoas falam para você, e ir de fato na fonte e buscar, opa, deixa eu ver se aquilo que aquela pessoa tá falando realmente é verdade. Realmente é aquilo ali mesmo. Ou ela interpretou errado. Então é isso que você tem que dizer. Sair do modo manada. Ah, Ian, o que é modo manada? Vou dar um exemplo de que é modo manada. Você está num palco, ou melhor, você está em uma plateia e uma pessoa começa a aplaudir. Isso é inevitável. O efeito manada vai fazer com que as outras pessoas aplaudem. Ah, Ian, mas se eu aplaudir tum, 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 pode ser que ninguém, mas aplaude constantemente, no sentido de até uma pessoa começar a aplaudir. Todas as outras vão começar a aplaudir. Então isso é o efeito manada. Tá entendendo? Então a sociedade em si é criada no efeito manada. E você tem que sair desse efeito manada para que você tenha um pensamento próprio. E não seja manipulado por qualquer outra pessoa. Governo, instituição. E se você tem o seu pensamento crítico para lidar com as coisas que está tendo no mundo hoje em dia. E você só vai conseguir isso estudando. Entendendo que eu tenho que ter o meu pensamento próprio. Eu tenho que ser quem que eu sou. E não aquilo que a pessoa diz que eu sou. Seja você mesmo. Estude para entender. Para sua mente abrir, expandir. E você ter uma visão diferente do mundo a qual nós vivemos hoje em dia. Então, o que eu estou colocando na conclusão aqui para você agora é para você estudar mesmo. Ser uma pessoa que tem curiosidade, que busca conhecer e aprenda a interpretar, entendeu? Para você entender de fato o que acontece ao seu redor. E você será uma pessoa mais abençoada, mais inteligente, mais boa de se conversar. E eu te desafio a fazer isso. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Amém. Graças a Deus.